Ok, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para quando a gente redimensionar o formulário, quando ele estiver executando, os objetos acompanharem isso aí. Então, basicamente, a gente faz o quê? A gente seleciona o objeto, então a gente pode selecionar mais de um, então aqui esses três caras, a gente vai procurar por layout. Layout, essa opção aqui, ó, Ensure. Então, ele está falando assim, ó, define as bordas do recipiente ao qual um determinado controle está associado quando ocorre quando um controle âncora a uma borda, a distância entre a borda mais próxima do controle. Então, basicamente é assim, pessoal. Quando vocês utilizam essa opção aqui, tem o dock e tem o ensure. Para essa opção aqui, a gente vai usar essa função. Que basicamente o que? Aqui você tem o lado esquerdo, direito, embaixo, embaixo e em cima. Então, a gente precisa definir a posição dos nossos objetos. Então, a gente entende que ele vai ficar no topo, para a esquerda e para a direita. Tá? Então, dessa forma aqui. E aí, quando eu tiro a seleção, então ele definiu aqui, ó, topo, esquerdo e direito. Então, vou iniciar aqui agora. Então, tá aqui. Então, observe o seguinte, ó, que quando eu redimensiono esse cara, o objeto acompanha. Tá? Beleza, pessoal? Já o dock você consegue definir ele da seguinte forma. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar um panel. O panel, a gente pode utilizar ele para diversas coisas, pessoal. Principalmente para separar funções, né, em forma de layout fica muito melhor, tá? Então eu posso, por exemplo, ao invés de eu vir aqui e deixar ele solto em algum determinado lugar, por exemplo, só um ponto, pessoal, observem que esse objeto está tampando aqui os botões, né? Você pode dar um botão direito aqui e enviar para trás. Então ele vai ficar aqui atrás. E aí você pode vir aqui e mudar a cor das ações aqui, por exemplo, tá? Então a gente está selecionando o panel, a gente vai em Back Color e aí a gente pode mudar a cor aqui, por exemplo, tá? Colocando esse cinza mais claro. Mas observe o quê? Que o objeto está perdido aqui no meio do formulário, tá? Se eu colocar o ensure lá, que é aquela função que a gente viu, conforme você for redimensionando, ele vai acompanhando. O dock, ele faz o quê? O dock, ele define exatamente a posição do objeto. Então, se eu vir aqui, ó, você pode ver que eu tenho o topo, esquerdo, direito, o meio e aqui o final. Se eu clicar no final, ó, ele encaixa esse objeto totalmente aqui. Tá? Então, se a gente vir aqui, ó, redimensionar esse cara, abaixar esse aqui um pouco. Então, basicamente, ele fica dessa forma. Ó. Deixa eu iniciar aqui para vocês. Então, observe o seguinte, ó, do dock. Então, se eu redimensionar aqui, ó, observem que ele continua aqui na posição, tá? Beleza, pessoal? Então, basicamente, a diferença do Ensure para o Dock é que o Ensure você posiciona o objeto na tela e aí você passa qual que vai ser a posição fixa dele, né? Ou seja, eu quero que ele tenha como referência o topo à esquerda e o direito, então toda vez que você colocar para cá, o objeto acompanha. O Dock, você passa a posição fixa dele que ele vai ficar sempre, né? Ou seja, é fixo, ele não vai mudar. Tá? Então, toda vez em que você fizer algum redimensionamento, ele sempre vai manter a posição. Tá? O panel, observa o seguinte, pessoal. O panel a gente usa bastante para conseguir fazer esse tipo de separação. Vocês observam que visualmente fica bacana, né? Você trabalhar com panel. Então, você pode ter um panel com uma data, com informações de usuário, ou para destacar algum tipo de informação importante. Tá? Então, a gente costuma utilizar bastante panel
nesse ponto, beleza?